havia muita expectativa em relação ao mês de fevereiro, em relação ao consumo de carne bovina, por conta do período de carnaval, a entrada dos salários logo no começo do mês e também a volta às aulas, né, de uma maneira completa em todo o país. Nós observamos até que esses fatores fizeram com que carne bovina tivesse ali alguma alta, alguma elevação em relação a esses números, mas observamos também que as escalas continuam, de certo modo, tranquilas para a indústria frigorífica e a pressão nesta segunda quinzena do mês de fevereiro. Mas para confirmar o que vem ocorrendo no mercado e também saber como é que ele tem se comportado, nós vamos conversar com Laura Rezende, analista de mercados da Agrifato, participa conosco ao vivo pela internet nesta edição de Agricultura BR. Laura, obrigado por estar conosco mais uma vez. E essa segunda quinzena de fevereiro, como é que tem sido o comportamento para a arroba do gado pronto, novilha, vaca, boi? Como é que dá para definir o comportamento? O mercado cedeu? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiana. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Mercado bem pessimista, né? O físico aí está sofrendo já desde a entrada de fevereiro, na verdade, final de janeiro, a gente já viu essa pressão baixista e pairar sobre o mercado bovino, né? E isso acabou se intensificando aí no decorrer de fevereiro, surpreendendo, né? Como você mesmo comentou, até a nossa expectativa aqui, tá? A gente acreditava que o fevereiro ia ser um mês um pouco mais fortalecido em questão de preços, né? E o que que nos fez acreditar nessa teoria, né? Primeiro ponto, sair daquele consumo ruim, que é o mês de janeiro, né? Então, se a gente olha, falando em poder de compra da população, janeiro é o pior mês para a gente. Então, a gente sairia já daquela janela, né, de consumo realmente dificultoso ali. E o segundo ponto seria a qualidade das pastagens já melhor pelas chuvas aí, né, em grande parte do Brasil, o que daria para o pecuarista um melhor poder ali na hora de arbitrar a negociação com o frigorífico, né? Então, às vezes, quando ele recebeu um preço que não justificasse ou que não fosse tão interessante para ele, ele não aceitar aquela negociação e optar por deixar o animal na pastagem ali mais uma semana, 10 dias, 15. O grande problema disso estão sendo as escalas, né? Então a gente está vendo aí escalas bem alongadas durante esse ano como um todo, né? Justificado aí pelos dados, né, de abate. Então, se a gente olha os dados de abate de janeiro, né, que é o que a gente tem até então, né, os dados de abate CIF, nós observamos um volume aí aumentar em quase 600 mil animais se a gente faz o comparativo janeiro 23 e janeiro 24, algo que nos surpreendeu bastante, né? A gente tinha aí uma visão de que o consumo, a oferta, perdão, fosse um pouco mais estável em linha com o que foi o ano anterior, e na verdade o que nós estamos observando é um incremento ainda maior de oferta, tá? Então isso está refletindo aí nas escalas, que estão hoje na média de 10 dias úteis, média Brasil, isso para a gente, e acaba influenciando aí nos preços da arroba também, né? Se a gente faz um comparativo aí dessa primeira quinzena com a segunda quinzena, nós vimos os preços cedendo na casa de 1%. Mas se a gente faz o comparativo da primeira quinzena de janeiro com essa última quinzena, agora que a gente está passando de fevereiro, essa queda aí, ela chega a quase 4%, né? Então, uma desvalorização significativa para a arroba bovina. Laura, um fator importante é que, se compararmos com 2023 nós tivemos um forte volume de abates, a quantidade de animais para abater foi mais expressiva e a participação de fêmeas ainda mais, muito representativa nesse abate. 2024 se sabia que teria ainda um volume grande de abates, com uma boa participação de fêmeas também. Mas nesse comparativo até agora, nós estamos com um 2024 ainda mais intenso do que no ano passado. Como é que está a composição dessas escalas da indústria em relação a fêmeas e machos que estão sendo colocados à disposição? Fabiano, esse infelizmente é um dado que a gente não consegue ter agora pela demora, digamos assim, dos dados divulgados de abates estratificados do IBGE. Então a gente tem um pequeno delay aí, né, nessa informação da participação de fêmeas. Mas tem vários indicativos que nos demonstram que essas fêmeas elas continuam representando aí um percentual bem significativo no total de animais abatidos, né? Visto isso, quando a gente olha para a disponibilização de carne de vaca, que está sobrando no mercado e está caindo em uma proporção bem maior do que a carcaça casada de machos, né?
Então, isso nos demonstra, é um dos grandes indicativos que a gente tem para observar que essa oferta de fêmeas ela continua numerosa, né? Agora, para avaliar realmente se tem aumentado em relação ao mesmo período do ano passado, nós vamos ter que aguardar o IBGE divulgar os dados, né, de abates estratificados. Um outro ponto também é o spread que a gente fala, né? A diferença do preço da arroba bovina de macho e de fêmea. Né? A gente vê uma fêmea também mais desvalorizada. A fêmea, quando eu falo a vaca, né? A novilha não tanto. Mas a vaca bem mais desvalorizada em relação ao macho, justamente por esse excedente de oferta que a gente tem observado. Laura, um outro aspecto importante, né? Nós estávamos até olhando o comportamento de alguns pecuaristas, muita gente, até porque tem uma disposição melhor de pastagem no momento, em alguns estados brasileiros, mas uma procura até mais expressiva em relação a gado de reposição. Você acredita que isso possa mudar um alinhamento aí do pecuarista que tem as vacas, que tem as fêmeas e que já vinha com planejamento para descarte mais forte? Quer dizer, a gente pode ainda ver uma grande oferta de fêmeas e com preço mais baixo no mercado brasileiro? Eu acredito que sim, Fabiane. E eu não acredito que vá mudar muito mesmo se a arroba do animal de reposição, né, ou do bezerro, se valorizar um pouco. O que a gente tem observado é que, por um lado, aumentou um pouco sim a procura, mas essa dificuldade de pastagem que grande parte dos pecuaristas estão tendo, né, de oferta de pastagem, inclusive pasto para alugar, né? É uma problemática que, inclusive, a gente conversa bastante com os nossos clientes aqui. Muitos têm interesse em adquirir animais de categorias mais jovens, mas não tem onde colocar esses animais para os pastos estarem, né? Por mais que agora a gente esteja já numa época com chuvas melhores e tudo, mas nós viemos de um El Ninho, né? Então a qualidade das pastagens, de uma forma geral, estão menores do que se a gente não tivesse passado por aquele estresse climático lá no final do ano passado. Então, eu não acredito que isso vá mudar muito a decisão do pecuarista de descartar ou reter essas fêmeas, pelo menos agora, tá? Pelo menos falando nesse primeiro semestre, porque para que isso acontecesse, né, o animal, a categoria mais jovem, né, o bezerro ali, ele teria que passar por uma valorização bem mais significativa do que a gente tem observado aí acontecer, né? E logo mais também a gente identifica chegando aí, né, a safra do bezerro também, né, a maior oferta de animais sendo desmamados, então uma tendência até de desvalorizar mais do que já está agora. Então, acredito aí que nós vamos continuar observando as fêmeas participando substancialmente do percentual abatido. Laura, até para que, né, como eu digo com alguns colegas aqui, pecuaristas, alguns amigos, até para estar com a montaria pronta, né, selada, existe e tem algum mês que já se tem uma percepção que deve ser aquele de maior pressão negativa para a arroba do gado pronto de uma maneira geral? Ano passado isso aconteceu um pouquinho antes de agosto, pelo menos até alguns dias após o 8º mês do ano passar. Existe uma percepção de quando que isso vai ocorrer em 2024? Eu acredito que nós vamos ver o pior mês do ano ali entre maio e junho. Então, isso vai depender também do regime de chuvas, né? Então, se as chuvas cessarem mais cedo, os animais eles vão ter que ir para a linha de abate, na safra chegaria adiantada, digamos assim, mas eu acredito que maio, ali, principalmente final de maio, entrando junho, seria o pior momento para a gente nesse ano. E aí um olhar um pouco mais otimista já de julho, agosto em diante, né? Então a gente entrando em um segundo semestre, eu acredito numa visão um pouco mais otimista, com o ciclo já dando alguns indícios aí de virada, preços do bezerro se sustentando um pouquinho mais e todas essas questões, né? A gente entraria também no período de entre safra ali, então eu acredito que vai ser um cenário um pouco mais positivo, mas o cenário mais negativo hoje eu acredito que seria ali em maio mesmo. Laura, vou te fazer uma última pergunta, que de certo modo você já até respondeu, mas havia aquela expectativa maior de consumo de carne bovina no Brasil. De acordo com os números da Associação Brasileira de Supermercados, que são parciais, isso de fato teve uma comercialização maior. Mas isso foi o suficiente para mexer com a cadeia produtiva, ou seja, desentocou aquela quantidade de carne bovina que estava nas câmeras frigoríficas pelo Brasil a ponto de mudar alguma coisa, porque as escalas permaneceram praticamente a mesma coisa?
Isso. A carne bovina, principalmente resfriada, ela tem um período de validade mais curto, né? Então, se a gente falar um pouco mais de curto prazo, realmente o poder de compra da população, no geral, aumentou no comparativo desse ano com o ano passado, tanto indicadores econômicos aí que a gente tem observado, né? A Selic apresentando sinais de redução, a inflação também demonstrando sinais de redução. A gente sabe que uma coisa são os indicadores, outra coisa é o que acontece de fato no bolso da população. Então, quando a gente olha para o que está acontecendo realmente com a população brasileira, a gente ainda vê uma população com baixo poder de compra no geral, mas aumentou, melhorou um pouquinho em relação ao ano passado. Um outro ponto também é a gente analisando aí o custo da carne, né? Então, o valor que essa carne está disponibilizada para o consumidor final. A gente faz o comparativo da média aí de janeiro 24 e janeiro 23, nós tivemos uma redução de 7%. Então, a carne está barateando para o consumidor final e a poder de compra no geral, né, tem demonstrado sinais de melhora. O grande problema aqui, Fabiano, está sendo, de fato, esse excedente de oferta. Porque quando a gente olha para a demanda interna, está uma demanda um pouco mais fluida, respeitando essas questões sazonais, tá? Então, que fique bem claro aqui, isso que você perguntou, né, de muita carne na câmara fria e tal, que a gente realmente passou na volta do carnaval, porque se a gente pega ali o carnaval, vamos falar 3, 4 dias, né, de festividades, essas carnes elas não são comercializadas no sentido de todo o trâmite logístico, né? De sair do frigorífico, ir para o consumidor final, fazer o descarregamento e tudo ali. Então, elas ficam armazenadas. Isso acaba gerando um excedente ali. Então, respeitando essas questões de primeira quinzena, segunda quinzena, quando a gente tem feriado também que traz essas dificuldades logísticas, a gente está vendo uma demanda interna, no geral, fluindo um pouco mais do que no ano passado, no ano retrasado a gente tinha. Quando a gente olha para a demanda externa, a gente também está vendo uma demanda externa bastante interessante. Janeiro foi um mês recorde de exportação, a gente está vendo aí uma diminuição da dependência chinesa, ou seja, o Brasil está aumentando suas exportações não só para a China, mas para outros países. Na verdade, China, a gente até diminuiu as exportações no mês de janeiro, e mesmo assim nós conseguimos bater um novo recorde de exportação total para aquele mês, tá? Então, as exportações indo muito bem também. A grande problemática aqui está sendo a oferta de animais. Então, consumo, ok, mas enquanto continuar esse excedente de oferta, a gente vai identificar esses preços aí sofrendo essa pressão baixista.